Shalom, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar mais um Homecast. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa assim muito espiritual. Eu tive um prazer muito grande de conhecê-la. E hoje estamos aqui. Mas antes de chamar e anunciar quem é a nossa convidada de hoje, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe e vamos lá. Nós estamos aqui com a profetisa Elaine. Tudo bom, Elaine? Tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para saber um pouco mais do testemunho da nossa irmã, né, Elaine? Foi difícil ela chegar aqui, mas ela chegou. Vamos lá, Elaine. Elaine, me conta um pouco quem é a Elaine antes de Cristo e depois de Cristo. Primeiro eu quero agradecer por esse convite maravilhoso. Eu creio nisso, eu creio nesse podcast, eu creio que o Senhor vai trabalhar através, né, desse mover que aqui está fazendo. Bom, meu nome é Elaine, sou casada, tenho uma filha de 7 anos. A minha caminhada com o Senhor, na verdade, assim, quando eu tinha uns 9 anos de idade, a depressão já tinha entrado na minha vida, né, pelo que eu lembro, assim. Eu vivi, um momento num ambiente de muita opressão, de medo, de complexo de inferioridade, de eu não me aceitava. Então, assim, o inimigo entrou muito cedo na minha vida, né. E engraçado que nesse mesmo momento que o inimigo entrou muito cedo na minha vida, eu fiz o meu primeiro voto com Deus. Eu fiz um voto quando eu tinha 9 anos, e eu falei para o Senhor que eu iria orar todos os dias, até o fim dos meus dias, né. Glória a Deus por isso. Mas a minha caminhada mesmo começou quando eu tinha uns 27 anos, né. A minha prima de Pernambuco, ela foi a pessoa que o Senhor usou para poder me trazer, né, para Deus. E eu confesso que eu fui muito na curiosidade. Eu sempre gostei muito do mover espiritual. E aí quando ela primeiro o Senhor usou ela para me falar uma profu um algo assim no profundo que eu estava passando, depois eu comecei a frequentar a igreja Assembleia, né. E ali eu vi aqueles moveres, o pessoal orando em língua, pessoa sendo curada, e pessoa sendo transformada, e tudo isso me chamou muito a atenção. E assim o Senhor me pescou. Eu também vim para Jesus de uma depressão. Eu também tive uma depressão muito grande, assim, que eu emagreci muito, muito, assim, eu lembro que meu pai era vivo e, assim, até o meu pai adoeceu. Assim, era por causa de um relacionamento que eu tive e não deu certo. E eu também tive depressão, e depressão é uma coisa muito séria, né. E tem pessoas que falam que depressão é frescura e não é, né. Não, não é mesmo, gente. Olha, eu sofri muito, muito, em questão da depressão, opressão, e eu achava que eu poderia, eh, esse vazio, né, que nós temos, eu achava que eu poderia completar através de relacionamentos. E eu buscava alguém porque eu queria ser amada. Mas nessa caminhada, né, de buscar alguém, glória a Deus que o Senhor me encontrou. E quando eu reconheci o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, eu tive que começar as renúncias, porque o Senhor tinha pressa comigo, né, pressa no meu chamado. E uma coisa que é muito difícil, é você renunciar às suas vontades. Sim, eu sei como que é, E sei. quando você tem que renunciar vontades, vamos dizer assim, de relacionamento, porque eu estava num relacionamento onde eu adorava mais a pessoa do que a Deus. E ali não dava certo isso. Eu deixava de ir para a igreja, eu deixava de servir a Deus para estar num relacionamento. O meu coração estava ali. Mas aí, glória a Deus que eu consegui renunciar, e essa renúncia ela trouxe uma conexão muito grande comigo e com o Senhor. Que hoje eu vejo assim o quanto é importante a gente renunciar, vícios, renunciar, eh lugares, amizades, tudo que te leva para longe do Senhor.
Eu sei muito bem o que você está falando, Elaine. Eu não conhecia o testemunho da Elaine, e eu muito curiosa também. Só que quando nós começamos a planejar o nosso homecast, eu e o Felipe, como eu falei no nosso passado, na nossa entrevista passada, e Deus me deu os nomes de alguém, e um dos nomes foi da Elaine, e eu não imaginava que a Elaine tinha passado por uma depressão, assim, por um relacionamento. Nós conversamos alguma coisa esses dias, não foi, Elaine? Foi, foi. E é muito bom, assim, porque às vezes, assim, nós temos um relacionamento, Elaine, que nos leva mesmo ao fundo do poço, Sim. né? Nos leva ao fundo do poço, e Jesus não quer nos ver no fundo do poço. Ele quer o melhor para nós, né? Eu falo porque, assim, eu sei quem foi Jesus antes, da minha conversão, e eu sei hoje quem é Jesus na minha conversão, né? E esse homecast, como nós estamos aqui sentados no bate-papo, é muito bom para as pessoas ver que não é só que às vezes as pessoas acham que Deus só muda a vida daqueles que tá na mídia, né? E É. não é. Aqui nós não somos da mídia, mas nós somos pessoas ocultas, né, vamos se dizer assim, né, que não somos famosas, mas que também temos nosso testemunho e que Deus muda também a nossa vida, né? A minha vida também ele mudou. E, Elaine, de onde você é? Você é daqui de São Paulo mesmo? Você nasceu onde? Qual lugar que você nasceu? Qual cidade? Bom, eu nasci em Caruaru, mas a minha mãe veio para São Paulo, eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos. Eu cresci ali na região de Itapecerica, entre Itapecerica e Guarapiranga, né. E aí, quando eu tinha uns 20 anos, a minha mãe veio para cá morar, e foi, uma época em que eu meio que me libertei de uma certa forma do que eu vivia lá, e, né, e onde foi o Senhor me resgatou, né, a essa oportunidade aqui. Congreguei um bom tempo na Assembleia, Eu ia perguntar isso. mas hoje, assim, eu congrego na Home Church, e a Home Church, assim, foi para mim uma oportunidade muito grande, porque aqui eu fui reconhecida pelo meu chamado como profetisa, apesar de eu crer que eu já nasci para isso. Glória a Deus. E é engraçado porque, assim, quando, eu vim de uma família, não sei muito sobre a família do meu pai, mas eles eram envolvidos com outras religiões, né, umas religiões, assim, um pouquinho mais pesadas. E quando eu tinha mais ou menos acho que uns 14 anos, a minha avó faleceu, e ali começou as minhas experiências espirituais, porque as entidades que estavam com ela, porque ela era dona, sabe, de terreiro, essas coisas assim, né, elas vieram atrás de mim, para que eu desse continuidade ao o trabalho que ela fazia para Ao eles, né, chamado, ao né? chamado, assim, deles, né. Então ali eu tive as primeiras experiências, assim, que não foram muito boas, mas eu recusei dar essa continuidade, glória a Deus. E depois de um tempo eles ainda vieram atrás de mim, mas depois que eu me entreguei para o Senhor, cessou. Hoje eu sirvo ao Senhor, né, os dons que o Senhor me deu é totalmente para Ele, é para uso dele. É a palavra do Senhor fala ela que o Senhor ele cura, salva e E liberta, né? liberta. E ele nos libertou. Para estarmos aqui hoje, eu falo de mim, foi uma caminhada muito grande, né? Porque não é do dia para a noite. Não adianta você achar, eu vou me converter, nada mais de ruim vai acontecer na minha vida. Que isso não existe, né, Elaine? Não, A não. palavra do Senhor mesmo fala que nós vamos ter tribulações, mas para nós perseverarmos, que nós vamos vencer o mundo. É, e é assim mesmo, viu. E a gente passa, né, lutas e lutas, mas a gente tem que crer no Senhor, tem que olhar para Ele, independente das circunstâncias. Muitos acabam se afastando da presença do Senhor porque não olha para o Senhor, olha para a circunstância. Mas o que te fortalece é estar conectado com Ele, é crer que você está aqui por um propósito maior, né? E o propósito maior é Ele, né? Você é levantado como um soldado para a guerra, guerras espirituais, para poder alcançar almas para o Senhor, né. Então, assim, é tudo para Ele, né. Glória a Deus se a gente conseguir usufruir de coisas, boas também, né, mas eu tenho na minha convicção que é para Ele, até que Ele venha.
A Elaine, meus irmãos, ela é uma profetisa e o esposo dela é um profeta. Um homem muito usado por Deus, ele vai estar aqui qualquer dia sentado aqui Em nessa nome de cadeira, Jesus. para contar também o testemunho dele. Elaine, tem algum momento específico que marcou a sua vida, na sua transformação, que você veio para Jesus? Tem algum momento assim, você fala: "Nossa, esse momento eu não esqueço"? Na verdade, eu falei um pouquinho, mas a questão mesmo da renúncia, porque poucas pessoas, as pessoas têm muito problema com renúncia, com renunciar a algo que às vezes o coração dela está naquilo, né. E eu tinha uma situação que o meu coração estava literalmente naquilo, mas para que eu viesse, fluir no chamado que o Senhor tem para minha vida, eu renunciei, doeu, chorei muito, muito mesmo, mas o Senhor me honrou. Né. E hoje eu creio que eu tenho os pés firmes na rocha, como o Senhor já usou outros profetas para falar, porque independente do que eu passo, eu estou ali, firme no Senhor, pode vir a situação que for. É, porque muitas das vezes a gente estremece mesmo, né, nós somos humanos, né, que as pessoas acham assim: "Ah, é crente". Não, nós estremecemos sim. Há tempo, assim, que a gente tá, assim, meio desanimada, né, vamos se Ah, isso falar, né, acontece mas mesmo, isso acontece. acontece. E a palavra do Senhor fala, na Bíblia diz que é cuidado você que está de pé para não cair, né. É, E é o que a gente faz mais, é ter medo, assim, eu mesmo tenho muito medo de cair. E eu falo: "Senhor, se um dia eu cair, me ajuda a me levantar, porque eu não quero ficar prostrada". Não que eu nunca esfriei, mas sim, assim, acontece muito. acontece, Nossa, né, Elaine, acontece, acontece. acontece. E nós somos humanos, né, como eu falei, nós somos humanos, mas nós temos um Deus que ele nos levanta Ele nos fortalece, né. a cada Ele dia. abraça a gente nos momentos difíceis. Sim, Por isso que sim. nós temos que ter uma conexão forte com ele, né. Porque se senão a gente não consegue, a caminhada fica muito difícil, não é nós sozinhos não conseguimos nada, nós precisamos dele Não. o tempo todo, somos dependentes do Espírito Santo. Ele é a rocha que nos fortalece, que nos segura, É, né. isso mesmo. Porque não adianta a gente pisar num chão onde não vai ter um alicerce, né. Eu falo assim, do cristão e aquele que não é cristão também, que está se achegando ao Senhor. O nosso alicerce tem que ser Jesus. A nossa pedra, a palavra fala que ele é a rocha. Então, É. se ele é a rocha, nós temos que estar em cima da rocha, porque com a rocha a gente não vai titubear, né, Elaine. Elaine, você já enfrentou alguma dificuldade ou luta que nessa sua caminhada, como Deus te sustentou? Eita. Muitas, né, muitas, assim, eu acho que um momento, assim, bem difícil para mim foi quando eu ganhei a minha filha, porque, assim, a depressão ela quis voltar, como depressão pós-parto, né. Então esse momento foi um momento que eu fiquei muito fraca espiritualmente, ao ponto de não ter tanta força para orar. E aí, glória a Deus que o Senhor levou uma profeta na minha casa, e eu ali no silêncio, né, ali só, e essa profeta falou assim: "Deus já te curou da depressão. Não deixe o inimigo entrar na sua vida de novo, porque ele quer voltar com aquilo que te afligiu tanto tempo atrás", E né. ela não sabia. Ela não sabia de nada, porque, assim, eu me fechei totalmente, sabe. E aí aquilo me deu um despertar, assim. E aí eu falei assim: "É", porque às vezes a gente parece que tá cego, né, a gente não enxerga as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas glória a Deus pelos profetas do Senhor. Homens e mulheres do Senhor que o Senhor ainda usa hoje. Glória a Deus por isso. É verdade, porque às vezes nós achamos que estamos no fundo do poço, mas o Senhor ele sempre manda uma corda, né, É. para que a gente venha escalar sobre ela. É o que eu falo assim, a depressão ela é muito séria. Ela é muito séria, você vê pessoas que se matam. E se você que está em casa, meu irmão, você tem uma depressão, ouve esse podcast, assista, opine, dê a sua opinião. "Ah, eu tô assim também", mas como Deus fez na minha vida, na vida da profetisa Elaine, ele pode fazer na sua vida. Deus é o Deus que muda, ele restaura, ele tira o homem do lodo. Imagina assim, o Senhor ele tira do lodo. O que que é um lodo? Um lugar muito sujo. E o Senhor ele tem esse poder
quando nós cremos. Só que o Senhor, ele só faz uma mudança se a gente deixar, né, Elaine? Sim, nós temos que estar aberto para isso, né. Você falou sobre, essa situação de querer morte, né, suicídio, Sim, assim. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos, por a situação que eu estava vivendo, eu peguei uma vez uma faca, e olha que eu era uma criança, né, vamos dizer assim. E glória a Deus que o Senhor interviu ali através do meu irmão. Você vê que, assim, entra na vida da pessoa desde sim. criança. Ô, Elaine, e glória a Deus que você tem Jesus, que você está criando a sua filha nesses caminhos, né. É muito importante. Eu vou já que você tocou nesse assunto, eu vou falar algo que eu fiquei sabendo nesse domingo, né. Aqui no clube teve um evento no Dia das Crianças e aí eles deixaram as crianças poderem fazer um passeio. E eu encontrei no domingo uma mãe de uma das crianças que estavam com a minha filha fazendo um passeio no barco. E ela falou assim para mim: "Olha, essa é a criança que eu falo para todo mundo". Aí eu falei assim: "É?". Ela falou assim: "A sua filha, ela ficava ministrando sobre Deus no barco". No passeio de barco, você acredita? Ela fala que usa a minha filha, assim, né, como exemplo, quanto é importante a criança estar na presença do Senhor. Então, através de uma criança, Deus usou ela para ministrar outras pessoas que estavam no barco e levar como testemunho para outras igrejas e para ser contado, né. É muito Glória a importante Deus. isso. É, a palavra do Senhor também diz, né, para que nós viemos criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor fala. Elaine, você já teve alguma, experiência com Deus sobrenatural Meu Deus! que marcou muito a sua fé? Olha, gente, é complicado eu falar isso, sabe, porque eu tive, assim, uma experiência muito forte. Teve um evento que você conhece, que se chama o Rio do Espírito, né, e eu acredito que nesse evento você não conseguiu ir e passou para o meu esposo, não foi? Foi, foi. Foi, acho Então, que foi o primeiro ano que foi nós fomos, que nós íamos, né, é. aí não acabou que eu não fui. Então, nesse evento eu não consegui ir, mas o meu esposo foi no lugar daquilo, né, glória a Deus por isso. Então, ele acho que ficou uma semana lá mais ou menos. Quando ele chegou, eu falei assim pra ele: "Ó, eu não pude ir, agora você vai orar por mim. Eu quero receber o que você recebeu nesse evento", que era um evento sobrenatural, onde as pessoas recebiam unção, dons do Senhor, né, através de homens aqui na terra. Glória a Deus por isso. E aí eu estava em casa, já era de noite, e aí eu falei pra ele: "Pronto, agora eu quero receber". E ele orou. E aí eu senti uma coisa muito forte, assim, a primeira vez que eu assisti, que eu senti uma presença forte, uma unção forte, 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 forte. E ali naquele momento, eu acho que a gente ficou mais ou menos, eu acho que 1 hora à noite, assim, sabe. Aí veio um anjo para trazer mensagens. E naquele momento lá, eu vi bolas de fogo, eu vi águia, e aí esse anjo, ele ele falou assim, que ia visitar uma pessoa que tinha feito muito mal para mim e para o meu esposo, que ele ia visitar naquela noite. E ok, aí tudo bem. Aí aconteceu lá, o anjo falou coisas que estavam acontecendo, planos do Senhor para nossa vida, puxou nossa orelha, porque Deus, ele é pai, entendeu? Ele puxa a orelha do filho dele quando não está certo. E aí teve um momento ali que o Jesus apareceu. Ele não apareceu visualmente. Ele falou assim: "Eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que ressuscitou ao terceiro dia". E ele olhou para o meu esposo, e ele começou a falar as promessas que o Senhor tinha para a vida dele. Coisas lindas, lindas, lindas. E aí ele colocou a mão sobre a minha cabeça, e ele falou assim: "A partir de hoje você é uma outra mulher". E foi assim, foi lindo, 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 gente. Eu, assim, eu queria muito ter essa experiência novamente. E para que não ficasse uma coisa assim: "Ah, será que é verdade ou não é?". Aí lembra que eu falei que ele disse que ia visitar aquela pessoa, sabe, que fez muito mal pra gente. No dia seguinte, essa pessoa passou mal na casa. E ela pediu socorro pra quem? Para o meu esposo. Olha só que forte. Aí eu fui lá, eu entrei na casa e, assim, quando estava o meu esposo e ela dentro do quarto, né. Ela é
parente dele, tá. E aí ele estava ali é uma senhora, estava socorrendo ela. Na hora que eu tentei entrar dentro do quarto, parecia que tinha uma parede invisível, assim, eu voltei para trás. Eu fui, bati e voltei. E ali eu só comecei a interceder, na cozinha. Eu intercedi, intercedendo, intercedendo. Naquele dia, essa mulher aceitou Jesus. Olha que forte. E o anjo falou assim, nessa noite que ele trouxe as mensagens, ele falou assim: "Ó, muitas mudanças vão acontecer". Passou um mês, aquela senhora, ela mudou de casa, porque ela atrapalhava meio que o ambiente ali. Então o Senhor me trouxe confirmações para que eu visse que não era uma ilusão, que era algo real, né. E essa foi a maior experiência, né, que o Senhor me deu. Eu glorifico e agradeço a Deus por isso. Eis-me aqui esperando mais e mais e mais. Só ele mandar, né, Elaine? Ah, tô aqui. Ô, Elaine, como começou o seu ministério profético? Que você falou que você, desde quando nasceu, você já sabia que você ia ser profeta. É. Mais ou menos isso. Assim, porque eu sempre gostei do sobrenatural, né. Então, eu fui na curiosidade, como eu disse, e eu sempre tenho muito o Senhor fala comigo em sonhos, muito, assim, coisas assim, fora da curva, vamos dizer, né. Então, quando eu vim para Roma, o apóstolo, né, reconheceu, me ungiu como profeta e desde então foi ativado mais ainda o que eu já tinha pelo chamado, né. E aí, glória a Deus, estou fluindo aí, sendo uma ferramenta na mão do Senhor. Glória a Deus, a Elaine é uma bênção mesmo. A Elaine é uma bênção, é uma mulher de Deus. Às vezes eu tô vendo ela lá no mover e, ao invés de eu pegar, eu fico lá olhando, porque eu gosto de ver, gente, eu gosto mesmo de ver o mover, as pessoas caindo, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Eu, assim, eu amo isso. Às vezes meu marido fala: "Você viu?" Vi porque eu estava olhando", "Mas você vê tudo?" "Eu estou olhando porque eu quero ver, eu gosto de ver". Eu acho, assim, é uma coisa, assim, do outro mundo, não é? Eu falo É. que, Jesus, a Bíblia, esses moveres nossos é só para os loucos, só aqueles que É. entendem Jesus, aqueles que conhecem realmente Jesus. Se você tem essa vontade, junte-se a nós, né, Elaine? Amém, amém. Junte-se Venha a sim. nós, vem aqui assistir, como eu falei que nós vem aqui, assistir um culto, nós estamos aqui na Guarapiranga, no Clube Asbac. Você quiser vir, nós temos culto 2 vezes na semana, né, que é na terça, às terças às 8 horas da noite, já já vai começar o nosso culto, e no domingo às 10 da manhã. Elaine, deixa uma mensagem para alguém que está distante de Deus. O que que você teria para falar hoje para uma pessoa que está distante de Deus? Olha, primeiro que você está perdendo tempo. Bom, vamos lá. Eh, Às vezes a gente está em situações, assim, de falta de esperança, né, a gente acha que não consegue voltar mais, ou a gente, como eu estive, já passei por isso, com depressão, com medo, angústia, a opressão, às vezes até pensando em suicídio, como eu passei. E o que eu digo para você, se dê a oportunidade de entrar no propósito que o Senhor tem para sua vida, porque o Senhor tem propósito para todos nós aqui. Quando você der essa oportunidade de o Senhor te alcançar, abrir o seu coração, o Senhor vai completar esse vazio que está dentro de você. E essa opressão, esse medo todo, ele vai cessar. E você vai ser renovado pela presença do Senhor. E vai viver o melhor do Senhor. Lógico que temos, né, os nossos dias maus, mas nos dias maus quem vai estar de mão dada com você é Jesus. E ele é o suficiente para você estar de pé todos os dias e ser usado para alcançar muitas almas. Uhum, Amém? uhum. Elaine, qual foi a maior lição que Deus te ensinou nesses anos, ao longo desses anos? O amor, Hum, o amor de Deus. coisa O linda. amor dele é o amor ágape, né? É um amor incondicional. Ele não olha pra gente como o homem olha, nos julgando. Ele olha com amor. E esse é a maior lição. E mesmo cheia de pecado, ele acha alguma coisa boa na gente, né. Acha. Eu falo sempre que eu era um projeto para dar errado, Nós, né? Tinha tudo para dar projeto para dar errado. errado, mas
Graças a Deus nós encontramos o Senhor, né, Elaine. Amém, glória a Deus, nossa. Eu falo que eu não sei, eu não lembro quando aos domingos eu não ia para a igreja, antes de me converter, eu não me lembro, não me lembro mesmo. Assim, domingo que eu fiquei em casa, não lembro. Porque o Senhor, assim, ele me resgatou com as mãos dele fortes. E, assim, eu acredito que também não foi diferente na vida da Sim, Elaine. E ela, assim, ela já veio bem menor do que eu, né, que eu já quando eu vim para Jesus eu tinha o quê? Uns 18, 19 anos, quando eu comecei a conhecer Jesus, mas quando eu fui mesmo para o Senhor, eu já era um pouquinho mais velha. E glória a Deus que o Senhor me resgatou. Eu falo que eu só tenho que agradecer. E tem isso mesmo. todo dia quando eu estou orando, eu falo: "Senhor, me lembra da onde o Senhor me tirou". E isso fortalece, sabia? E eu falo: "Senhor, não deixa eu esquecer, não deixa eu esquecer de onde o Senhor me tirou, porque eu sei da onde eu saí", Esse é o segredo. né, Elaine. Elaine, se você pudesse deixar uma frase, você pode, né, para alguém que está assistindo esse episódio nosso homecast, o que que você deixaria? O que que você falaria para essa pessoa que está em casa, que está depressiva, que está longe, como nós já falamos de longe do Senhor, mas o que que você falaria para resumir tudo? Qual o conselho que você daria se você pudesse chegar perto de uma dessas pessoas que agora está assistindo e falando: "Não, mas a minha vida não tem mais jeito"? Olha, eu queria deixar um versículo, que esse versículo mudou a minha vida e que todos nós podemos fazer. Se encontra em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Esse versículo mudou a minha vida, porque no momento de mais angústia foi o que eu fiz. Eu fui para o secreto, eu abri meu coração ao Senhor, eu falei todas as minhas aflições, todas as minhas decepções, tudo aquilo que me tirava a paz. E eu falei: "Senhor, muda a minha vida", e o Senhor mudou. Então tenha essa comunhão com o Senhor. E eu não era crente, tá, não era cristã. Eu era uma pessoa totalmente aflita, como muitos estão por aí, sem um escape. Eu simplesmente fui para o meu quarto e contei ao Senhor. Ele sabe, mas ele quer escutar da nossa boca, ele quer escutar a gente falar com ele, ele quer ter uma comunhão conosco. Então esse é o segredo. Amém, Elaine. Elaine profetiza, só temos que te agradecer, agradecer também ao Felipe que está ali atrás das câmeras. Agradecer a nossa profetisa Elaine, que Deus venha abençoar a sua vida, da sua família, Elaine, ainda muito mais que você venha ser usada cada dia mais pelo Senhor, porque eu sei da sede que você tem do Senhor, eu sei do amor que você tem pelo Senhor. Só essas palavras que ela já deixou aqui, né, para nós, eu tenho certeza que essa conversa vai abençoar muitas pessoas. Você que está em casa, que está escutando: "Ah, mas não me identifico, eu nunca tive depressão", mas você pode lembrar alguém, né, Elaine, Sim, sim, você pode que ajudar alguém. ajudar alguém com esse testemunho, mas fulano precisa escutar esse testemunho, porque quando se fala em depressão, é uma coisa muito forte. E o Senhor, assim, eu acredito que se Ele nos colocou aqui, não foi em vão. Alguém precisa escutar o testemunho da nossa irmã. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aqui seu like, compartilhe, como eu já falei com alguém, esse episódio. E a Elaine agora vai fazer uma oração para mim, para o Felipe, para quem está em casa assistindo, né. As redes sociais da Elaine vai estar embaixo, você pode mandar mensagem para ela, conversar com ela que ela vai responder, né, Amém, Elaine. sim, com certeza. Ela vai estar olhando lá nas redes sociais dela e eu creio que Deus vai usar muito a vida dela para falar com você, como o Senhor já está usando. Vamos Amém. orar, Elaine, fazer uma Amém, oração? amém. Senhor, primeiramente agradecemos por hoje, né, por esse momento. Pai, eu peço que o Senhor visite, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está vendo esse podcast, Pai. Eu te apresento a vida daqui, eu te apresento a vida do Felipe que está aqui, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser renovados, Senhor, pela tua palavra, Deus glorioso, pela tua unção, pela tua presença, Senhor. Que nossos corações venham estar voltados para ti, Pai.
Senhor, visita aquele, Senhor Deus glorioso, que hoje precisa, Senhor, de uma palavra, precisa se fortalecer, meu Pai, em Ti, Senhor Deus glorioso. Que Teu Espírito Santo venha tocá-los de uma maneira diferente, revelando, Senhor, o verdadeiro amor de Abba, do Pai, Senhor Deus glorioso. E que Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Elaine, o programa trouxe aqui uma lembrancinha para você, Eita! para quando você olhar, você lembrar. Ai, obrigada. E glória a Deus pela sua vida. Ai, que Shalom, lindo! shalom. E nos espera no próximo Homecast, que vai ter um outro testemunho aqui que vai edificar não só a sua vida, mas a minha também. Graça e paz.